Fala, Milton, grande abraço para você, para Nori e Ricardinho, que daqui a pouco estarão com a gente aqui no Troca de Passes para falar mais sobre mais uma vitória do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, 2-1 sobre o Juventude, que segue na lanterna do campeonato. E vamos falar muito também sobre a rodada que está começando neste sábado do Brasileirão. Você aí de casa já sabe, você pode participar com a gente por meio da hashtag Troca de Passes. Mande a sua opinião, o seu recado, aquilo que você quer dizer pra gente na medida do possível. Vamos lendo as mensagens aqui ao longo do programa e debatendo com os nossos comentaristas. Hoje, com a gente aqui no Troca de Passes, Roger Flores e Carlos Eduardo Mansur. Tudo bem, Roger? O Palmeiras voltou a vencer, fazia 5 jogos que não vencia, eram 4 empates, 1 derrota. Venceu para alegria dos palmeirenses, a vantagem permanece. Tudo bem, Roger? Beleza, Felipe, Mansur, amigos que nos acompanham. Sábado dos mandantes hoje, né? Não só o Palmeiras venceu em casa do Juventude, mas o Ceará ganhou do Santos, o Fluminense ganhou do Fortaleza e o Internacional ganhou também em casa do Cuiabá. Os times da frente, na semana passada, que não venceram, já começam largando bem nesse sábado, né? Fluminense, Internacional e Palmeiras. O Palmeiras, o principal deles, né? Porque é o líder e viu nessas últimas rodadas, até por não vencer a 5 jogos, né, com uma derrota, né, no meio desses jogos sem vencer, 4 empates e 1 derrota, perdeu um pouquinho de gordura, mas ainda com uma gordura suficiente para estar tranquilo, mantém essa distância pelo menos nessa rodada, né, porque o Flamengo joga amanhã, pode até aumentar um pouquinho. Mas foram vitórias que não foram fáceis dos mandantes, né? O Internacional sofreu, tem um lance que a gente pode discutir aqui no final do jogo, que o Cuiabá teve um pênalti ao seu favor. Teremos central do apito. Que o juiz anulou, o Fluminense também sofreu muito para ganhar do Fortaleza. O Fortaleza teve 3 gols anulados, onde o Fluminense cedeu muitos espaços, foi um sofrimento o jogo do Fluminense. E o próprio jogo do Palmeiras, né? Porque sai na frente, depois toma um gol do Juventude. O jogo parecia completamente morto, definido, dominado. Né? E o Palmeiras perdeu muito. Foi o jogo mais tranquilo, foi o do Palmeiras. Mas não é que isso deu ao Palmeiras uma tranquilidade durante os 90 minutos. Também teve seus momentos de apreensão, né, Mansur? É isso. Tudo bem, Mansur? Boa noite. Tudo bem, Felipe, Roger, todo mundo que assiste a gente, boa noite. Numa caminhada longa de um campeonato de 38 rodadas, tem jogos que eles têm alguns significados especiais. Talvez esse tenha sido um deles. Quando você vem de 5 jogos sem vitória e de uma eliminação dura, né? Que é dura, né? Pelas circunstâncias, pela maneira como aconteceu, você ter um jogo desse, por mais que seja contra o adversário mais frágil do campeonato, e contra esse adversário frágil não foi o Palmeiras mais brilhante que já se viu, mas mais do que suficiente para vencer o jogo, é importante você ter uma vitória, para não deixar as coisas se avolumarem, não criar um nível de instabilidade que esse time raramente teve ao longo dessas caminhadas todas nas últimas temporadas. Então tem alguns jogos que são importantes de uma vitória que recoloca as coisas nos trilhos, né? Traz de volta uma certa tranquilidade, impede que a confiança seja abalada. Acho que esse tipo de jogo teve muito mais essa serventia do que propriamente medir desempenho, porque a diferença entre Palmeiras e Juventude ela é muito grande, né? A pontuação do campeonato diz isso. Eu acho que nesse ponto o Palmeiras cumpriu. E o Roger tocou num ponto que é interessante. O Palmeiras veio de uma sequência de empates no Campeonato Brasileiro e o saldo nessa rodada pode ser de aumentar a diferença, né? Sim. Porque o Flamengo tem um confronto difícil, vai de novo com o time modificado. Esse time modificado agora já não tem algumas peças, tem dificuldade de preencher alguns setores para montar essa equipe. Pode ser que a rodada passe de 7 para 8 pontos essa diferença. Pois é, vamos colocar nesse papo aqui a nossa equipe que participou dessa transmissão de Palmeiras e Juventude, lá direto do Allianz Parque. Milton Leite está de volta agora com Maurício Noriega e Ricardinho. Tudo bem, meus amigos? Boa noite. Um jogo que parecia muito tranquilo para o Palmeiras, né? O Juventude praticamente não chegava, não incomodava o Everton. De repente, deu um sustinho por aí, né? Boa noite, bem-vindos ao Troca. Grande, Felipe, um abraço para você, para o Roger, para o Mansur. Estou aqui, como eu disse no começo da transmissão, com o armador, com o artilheiro e o cabeça de bagre aqui. Precisa ter alguém para dar chutão nessa bola. Jamais. Mas eu acho que o Palmeiras não precisou ser brilhante, né? Por tudo isso que o Mansur estava dizendo. O importante hoje era o Palmeiras fazer a vitória, tirar esse peso da eliminação do meio de semana. O Palmeiras não precisou ser brilhante, e mesmo assim, né, Noriega e Ricardinho, poderia ter feito um placar muito maior, tivesse convertido tantas oportunidades que teve para ganhar o jogo, né? É verdade. Boa noite, amigos. Boa noite, galera que está curtindo Troca. O Palmeiras tem perdido muitos gols. Eu acho que isso acaba provocando uma certa tensão em alguns jogos, evita
classificações, como aconteceu, né? Por exemplo, no jogo contra o Atlético Paranaense, domina, cria, não converte. Nesse jogo aqui desta noite, foram 22 finalizações do Palmeiras, com 7 defesas do Pegorari, goleiro do Juventude. Bola na trave. Bola na trave. E algumas jogadas muito bonitas, né? Umas tramas, tabelas, ultrapassagens, lançamentos. Então por isso que acaba se complicando, né? É um problema que o Palmeiras teve e acho que acabou também explodindo na situação das eliminações. Por quê? A gente teve uma situação, se os amigos me permitem nesse começo aqui, para colocar para o debate do Troca, que sempre é bom. Até o meio da temporada, o Palmeiras era a referência, era o time que estava no alto da prateleira. Todo mundo está olhando para o Palmeiras, todo mundo está analisando e falando, se a gente não se reforçar, nós não vamos encarar o Palmeiras. O que fizeram o Flamengo, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e outras equipes, se reforçaram, foram buscar a referência que naquele momento era o Palmeiras. O Palmeiras não se reforçou tanto, e aí ele vai chegando muito próximo do seu limite. O limite é muito grande, o limite é muito alto, tanto que ele segue líder do Campeonato Brasileiro. E isso tem provocado essas oscilações que o Palmeiras teve nas últimas rodadas. Não ganhava desde 13 de agosto, por exemplo, um time que é líder do campeonato. Aí você coloca os jogos de Libertadores nessa conta também. Então acho que a importância do resultado hoje, ela está acima da produção. Mesmo assim a produção não foi ruim. E aí, né, Ricardinho, a gente fica analisando e fala, Palmeiras não podia sofrer contra um time que está tão mal no campeonato, que é tão inferior, né, com todo respeito ao Juventude, mas a diferença técnica de um time para o outro é muito grande, né? Milton, boa noite a todos do Troca. Eu acho assim, eu até acho que assim, o Palmeiras não sofreu tanto. Eu acho que o Palmeiras ele fez um bom jogo. Devido às circunstâncias da eliminação, da necessidade do resultado, de você já logo sobrepor essa eliminação, né, e procurar manter pelo menos a distância para o segundo lugar no Campeonato Brasileiro, eu acho que o Palmeiras fez um bom jogo. Lógico, ainda longe daquele Palmeiras que a gente já viu atuar em alguns jogos, que foi um Palmeiras dominante, um Palmeiras que atropelava os adversários aqui. Mas acho que algumas circunstâncias, principalmente do jogo de hoje, também levaram a esse placar. Então no primeiro tempo o Palmeiras teve pelo menos 2 ou 3 chances claras de fazer o gol, né? E a bola passou raspando, e foi com o Dudu, e foi com o Gustavo Gomes numa bola cruzada. O Zé Rafael, né? aquele chute o Zé Rafael da entrada da área, a defesa do Pegorari numa bola que deu na trave. Foi fazer o gol só no início do segundo tempo, aliás, menos de 1 minuto, numa bola do Marcos Rocha nas costas do Foster, que o Rony, que é rápido, só saiu em velocidade na frente dele e finalizou muito bem. E o Palmeiras, no segundo tempo, foi acho que ainda mais dominante. Só que com a mudança que o Juventude fez, ele encontrou um ataque. A verdade foi essa, o Juventude encontrou um ataque e empatou o jogo. Nesse ataque que teve numa jogada do Pita do lado direito, que o Parede acabou empatando. Mesmo assim, o Palmeiras teve um volume enorme de jogo. Teve um volume, uma chance, o Rony teve mais uma que passou, várias bolas, aliás, passaram do lado da trave, no primeiro e no segundo tempo. E essas situações num jogo do Campeonato Brasileiro, em qualquer situação, mas no Campeonato Brasileiro, devido à eliminação ao momento, pesa. E aí você toma um gol de empate num lance do adversário. É que o Palmeiras conseguiu o segundo gol na bola parada, Milton, porque senão ia ter dificuldade sim para encontrar esse segundo gol. Porque é do jogo, é do Campeonato Brasileiro, é do momento. Concordo com o Nori, acho que defensivamente o Palmeiras caiu de produtividade. E isso tem um preço. Não digo colocar na conta das eliminações, mas na dificuldade dos jogos. Porque quando você tem muita chance e não faz, quando você não cria o resultado, que você não constrói, em algum momento o adversário vai te incomodar. Como aconteceu hoje, é que o Palmeiras achou o segundo gol e se mantém na primeira colocação do campeonato. E a impressão que dá, né, Nori, falando um pouquinho do Juventude, é que não tem jeito do Juventude escapar, né? Porque se o Coritiba vence amanhã, ele já vai ficar 10 pontos atrás, né? Teria que ser uma virada histórica do Juventude para conseguir escapar desse rebaixamento. É um time que luta muito. É um time que se entrega, faz o que pode fazer, mas tem poucos jogadores com qualidade para manutenção na Série A do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, eu acho o Chico Kim um dos principais, se não o principal jogador do Juventude no meio-campo. Quando ele sai, acaba qualquer ideia, qualquer organização. Aí vai buscar o gol, entrou Parede, que é um bom jogador também, que dá uma outra pegada para as ações ofensivas do Juventude. Mas é muito pouco, porque é uma equipe que precisa buscar coisas que estão cada vez mais distantes e ela não tem qualidade para isso. Vai mexendo, contrata daqui, contrata dali, mas é muito difícil. É triste porque é um clube que está há muito tempo lutando para voltar
para a Série A, voltou, permaneceu com muito sufoco no ano passado e tudo indica que infelizmente vai ser rebaixado novamente. É isso, Felipão. Olha, Milton, eu estava vendo aqui, o Juventude só venceu um dos últimos 17 jogos, né? Então é muito difícil que nessas 12 rodadas que restam para o campeonato terminar, acreditar que ele vai conseguir reverter essa situação e escapar do rebaixamento. Sobre o Palmeiras, uma reflexão aqui, né? A pontaria não foi o forte hoje, porque o Palmeiras teve volume e criou muitas oportunidades. Para vocês, o fato de o Palmeiras ter contratado 2 centroavantes, o Flaco Lopes e o Montiel, e não jogar com nenhum deles, significa o quê? Que o Abel até agora não está satisfeito com a produção dos 2 centroavantes? Sem falar do Navarro, que já tinha chegado um pouco antes, né? Eu falei Montiel, é Merentiel, né, Milton? Montiel, lateral direito do River Plate, Isso, Merentiel, Lopes e o Navarro que entrou hoje. O Navarro. Já estava. Quem tem rendido melhor na frente ali, como atacante, é o Rony. Hoje o Rony fez o primeiro gol do Palmeiras e ele é que tem tido o melhor rendimento ali. Acho que hoje, como em outras partidas, o problema do Palmeiras foi realmente a pontaria em relação a... E não é que tenha só errado o alvo, acho que até finalizou em alguns momentos bem. O Rony finalizou bem, o Dudu finalizou. É que a bola passa raspando a trave, você precisa ter um pouquinho mais de precisão. Talvez o momento, se a confiança fosse outra, se o time tivesse classificado, a bola bate no zagueiro e entra. Sabe aquela questão de fase? Mas a verdade é uma só. Hoje, quem rende melhor ali no comando do ataque, isso é claro para todos, é o Rony. Dudu joga de um lado, antes da lesão do Rafael Veiga, o Scarpa do outro e o Veiga como meia. Como o Veiga machucou, agora o Tabata está como titular no lugar do Veiga. O Scarpa no primeiro tempo jogou pelo lado direito, a gente até comentou isso, né? E o Tabata mais por dentro. No segundo tempo, ele colocou o Tabata do lado esquerdo, o Scarpa solto por dentro como meia e o Dudu do lado direito. Acho que o Palmeiras, principalmente do lado direito, rendeu melhor, mas o Rony continua sendo o principal, vamos dizer, centroavante, atacante centralizado que o Palmeiras tem. E o Dudu continua em grande fase, né, Nori? Grande fase. O Dudu joga muito futebol, né? A gente conversava isso aqui no nosso trajeto aqui pro estádio, né? Antes ou depois do pão de queijo? Antes do pão de queijo. O Ricardinho é o melhor consultor de pão de queijo que vocês podem conhecer. Impressionante. A dica de pão de queijo do Ricardinho nunca falha. Que o Dudu foi um jogador, nesse ciclo todo dele, quando ele chega para o Palmeiras, se transforma em ídolo, que teve poucas chances na seleção brasileira. Ninguém está dizendo aqui que o Dudu, se fosse convocado para a seleção, seria titular e ia para a Copa, mas pelo que ele produziu de 2015 para cá, ele merecia ter tido outras oportunidades. Ele é um jogador hoje, coletiva e taticamente, muito superior àquele jogador que chegou aqui ao Palmeiras. Ele joga muito mais para o time, muito mais para o grupo. E para fechar em relação às contratações, são estilos de contratações diferentes que o Palmeiras fez. Eu acho que o Palmeiras fez um investimento muito mais para manter alguns jogadores importantes, manter a sua comissão técnica, renovar contrato de Veiga, renovar contrato de outros jogadores que ficaram, o Scarpa vai sair, manter o Abel Ferreira e foi buscar jogadores jovens, baratos, né, um no mercado argentino, outro no mercado uruguaio. É diferente de você trazer o Vidal, que é um jogador estabelecido, que não precisa se adaptar em lugar nenhum e chega e vai jogar. Diferente de trazer o Cebolinha, um cara que também, né, são contratações com perfis diferentes. E esses jogadores talvez precisem de um tempinho de adaptação, porque eles estavam jogando em campeonatos bem mais fracos que o Campeonato Brasileiro. Então, muito jovens. Talvez eles possam entregar para o Palmeiras mais lá para frente o que o Palmeiras foi buscar. Como disse o Ricardinho, é duro você não entrar num time que todo mundo está jogando bem, né? Como você vai tirar o Rony do time para botar um cara desse para jogar? Lógico, e entra, o time está ganhando tudo. Bicampeão da Libertadores. O cara perde 1, 2 gols, a torcida já quer que o cara caia fora. Tem jeito. É verdade. Olha, deixa eu colocar... mais do que isso também, o Felipe. É como o time está muito desenhado para que o Rony seja o centroavante, né? O Rony é outro perfil, é totalmente diferente desses dois, né? Do argentino e do uruguaio. Velocidade. É um jogador que dá muita opção, porque ele joga na frente de 3 meias com muita qualidade, né? Que gostam dessa movimentação do tiro curto em diagonal, que é o Veiga, que é o Scarpa e que é o Dudu. Nenhum dos centroavantes do elenco daria a opção do lance do gol. Não dá, obviamente, né? Obviamente. Então é muito isso, né? São dois jogadores que chegaram para ter um processo de adaptação, um tempo de adaptação, esperar esse fim de temporada, logicamente, sendo utilizados em momentos que dá para utilizar, mas o Palmeiras sente muito, lógico, a qualidade do Rony, mas o desenho que o Palmeiras tem já há bastante tempo, né? Com 3 meias e essa volúpia que o Rony dá com essas opções. Quando você tira o Rony e bota um jogador mais fixo ali, você perde esse para-brisa na tua frente de dar todas as opções.
Não é que o desenho é pior ou melhor, é porque o Palmeiras está muito adaptado a esse tipo de jogo. E não é de um jogo para o outro que você vai mudar essa bola dos adversários. Para fechar com os amigos lá do Allianz Parque, notícia ruim para o palmeirense, né? O Rafael Veiga passou por uma artroscopia hoje. Tudo indica que ele vai ficar pelo menos 2 meses fora, ou seja, vai Acabou perder a temporada. 2 meses acabou a temporada. O Rafael Veiga aí deve voltar a jogar então só em 2023. Por isso pergunto a vocês, meus amigos, como foi Tabata? Porque tudo indica que ele será o substituto do Veiga, pelo menos nesse primeiro momento. E aí, maestro? Segundo tempo ele melhorou um pouco, primeiro tempo ele não jogou bem, não. Eu achei que Aliás, o Ricardo, só sem querer cortar, mas o Ricardo usou uma expressão no primeiro tempo que eu acho que é muito a cara do que foi o primeiro tempo dele, né? Ele não sabia direito onde jogar, né, Ricardo? Ele estava meio perdido, meio sem função, se jogava na ponta, se jogava no meio, enfim. Só no segundo tempo é que o técnico falou, fica lá na ponta. Eu acho até que ele se adapta melhor, posso até estar errado, com o passar dos jogos, ele ter uma exibição diferente. Acho que ele se adapta melhor do lado do campo, né? Tanto é que no segundo tempo, quando ele foi para o lado esquerdo e o Scarpa veio para dentro do campo, o Dudu mudou de lado, foi para o lado direito, ele melhorou um pouco no jogo. Que o primeiro tempo ele estava muito próximo do Rony, mas ele não encontrava o espaço dele. Ele não jogava nas costas dos volantes porque não tinha espaço do Juventude, ele estava muito centralizado, então a bola por dentro não entrava, aí a bola chegava do lado, ele não conseguia chegar na área finalizar, então ele participou pouco. O segundo tempo ele melhorou um pouco. Acho que é questão de adaptação, como a gente falou dos atacantes, em relação a um time que já está montado, que já tem um jeito de jogar, e agora ele vai ter com certeza mais oportunidades com a lesão do Rafael Veiga. Ele veio para a vaga do Scarpa, né? A contratação foi feita porque o Scarpa vai jogar na Inglaterra, no Nottingham Forest, e eu acho que agora ele acaba cumprindo um outro papel para um jogador de armação também, com outro perfil técnico, e esse sim eu acho que precisa de tempo de adaptação, né? Porque estava jogando na Europa, mas não num campeonato tão bom como o brasileiro, vamos ser sinceros, né? E num time que hoje não é uma força no futebol europeu, no Sporting. Sporting, exatamente. Então ele está vindo para uma questão de um calendário diferente, de jogar toda hora, né? Sem pré-temporada, chegando no meio e tal. São questões das diferenças que o nosso futebol tem em relação às janelas de transferência e a forma como a temporada é tocada na Europa. Tem que dar tempo ao tempo. Tô com o Ricardinho, no segundo tempo ele quase faz um belo gol no segundo tempo. Ele pegou uma bola de peito de pé com efeito ali e cresceu bastante o futebol dele jogando aberto pela esquerda. Milton, Nori, Ricardinho, muito obrigado, bom descanso. Tô vendo que tem uma chuvinha aí em São Paulo, deve estar gostoso para tirar um cochilo nessa noite de sábado. Se você não fala, eu não tinha nem percebido, né, cara? Tá enxergando bem, né? Telão grande, HD, essas coisas. Então vamos pra sopinha e pro berço, tá bom? Bom descanso pra vocês. Você não vai... Tem chuvinha aqui também? Tem chuvinha aqui também. Não vi, pô, tô tanto tempo na redação. Valeu, rapaziada, bom descanso. Um abraço, Filipão. Valeu. Você sabe que sobre o Bruno Tabata, né? Acompanhei bastante ele na seleção olímpica, sub-20 e tudo mais. Ele sempre jogou mais aberto pelo lado esquerdo, né? Quase que como um ponta. Claro que ele não é um jogador de velocidade, né? Aquele jogador típico de beirado, mas ele sempre costumou jogar mais aberto lá. Então no Palmeiras ele vai ter que se adaptar um pouco, né? Você não tem muito mais meias que tem essa capacidade de jogar numa zona central, né? Numa zona muito mais cheia de obstáculos. Nas categorias de base você já inicia os treinadores mais jovens te colocando para os lados, né? Porque você joga mais protegido. A linha lateral te protege. Eu falo muito isso, tem gente que não entende. Como a linha lateral te protege? Claro. Quando você está de costas, não vem de fora do campo. Então ele tem menos lugares para poder perder tempo de buscar da onde vem a marcação. Então ele tem pelo menos 180 graus atrás dele protegidos. Ele só olha para frente da onde vem a marcação. Então isso facilita muito para o meia. Quando você joga ele numa zona central, cara, ele tem que ter um olhar de 360 graus, porque o marcador pode vir de qualquer lado. Isso faz perder tempo. Quem não está acostumado a isso, perde muito tempo. Porque ou antes de receber, o certo é antes de receber, né? Quando você está recebendo a bola, você olhar para tudo quanto é lado para saber de onde vem perigo. Quem não consegue fazer isso, porque também não é fácil, porque quando a bola vem, você procurar de onde está teu marcador e depois encontrar a bola, tem gente que se atrapalha. O certo é você dominar ela, proteger e tentar buscar de onde vem essa marcação e aí sim partir para uma jogada. Então não é tão fácil quem está acostumado a jogar do lado do campo.
é mais fácil alguém que está acostumado numa zona central ir para o lado, porque você tem... Deixa eu interromper você, Rod, rapidinho. Vamos o lá. Abel começou a falar e daqui a pouco a gente completa aqui falando do Tabata. Vamos ouvir Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Do Zé, estou-me a lembrar uma do Dudu, estou-me a lembrar outra do Gomes, é um calcanhar do Rony. O que lhes disse ao intervalo é para manter a calma, porque o futebol é assim mesmo. O futebol não é uma ciência exata, não é? Não ganha, muitas vezes não ganha a melhor equipa. É assim, o futebol é mágico por isso mesmo. Para manter a consistência no nosso jogo, que em condições normais, porque é assim, nós iríamos ganhar este jogo em condições normais. É verdade que entramos muito bem outra vez na segunda parte, a continuar a produzir. Tivemos uma série de oportunidades para fazer o 2 e o 3 e o 4 e o nosso adversário vai lá num lance, para mim é futebol, não é? Que faz parte. O futebol é mesmo assim, não é? Eu ainda não vi o golo, mas a forma como o golo é feito, ganhou a linha, depois está no chão, ainda vai de costas, enfim, é futebol. Futebol é isto mesmo, não adianta, é aceitar muitas vezes as vicissitudes do próprio jogo, mas a minha função enquanto treinador é exatamente essa, é alertá-los para o que estamos a produzir, porque não é por acaso que nós somos a equipa que mais oportunidades cria, porque temos essa característica, é uma característica desta equipa, porque cria muito, produz muito, e na segunda parte, estou-me a lembrar uma do Rony, outra do Atuesta, uma jogada entre o Dudu e o Scarpa, mais o golo que fizemos de canto, que também foi bom, logo a seguir ao sofrer o golo manter a calma para irmos atrás da vitória, e depois de um golpe muito duro há 3 dias atrás, regressar com uma vitória era importante. Abel, boa noite. Era uma partida carregada emocionalmente, justamente pelo que aconteceu, como você destacou agora, na última terça-feira, e a eliminação de Copa Libertadores. Para jogadores, para a comissão e também para os torcedores. A resposta foi a que você esperava? Não em termos de resultado, porque a vitória veio, mas na questão anímica também do que os jogadores apresentaram hoje? Olha, o que mais me impressiona, mesmo perdendo, como foi para a Copa, da forma como perdemos, na Libertadores, da forma como perdemos, e ter os nossos torcedores sempre do nosso lado, esse é o nosso maior crédito. É aos nossos torcedores que nós temos que dar ouvidos. Tudo o resto é barulho, né? E portanto o barulho nós ouvimos e respeitamos muito aos nossos torcedores. Foi assim no final do jogo, porque reconheceram todo o nosso esforço, porque reconheceram que a equipa deu o que podia, e tal como no último jogo, hoje também entramos nos primeiros 20, 30 minutos, se hoje tivesse 2-0, 3, tal como podia ter estado no último jogo em casa, 2-3-0, porque criamos essas oportunidades. Portanto, é continuar neste caminho, valorizar os jogadores, valorizar o clube, valorizar os torcedores e que os torcedores possam identificar com a nossa equipa. Isso para nós é que é o mais importante, é a nossa família, a família palmeirense continuar junta, apesar de todo o barulho que fazem à volta. Abel, boa noite. Hoje o Palmeiras chegou à marca de 3.400 vitórias na sua história nesses 108 anos, e quem abriu esses caminhos foi o Rony, que marcou o primeiro gol. Queria que você falasse a respeito do camisa 10, porque em algum momento você já disse que ele é um ponta que jogava emprestado na função de centroavante. Hoje o Rony já pode ser considerado um centroavante no time do Palmeiras, que pode jogar também como ponta? É isso mesmo. Eu disse-vos desde o primeiro dia que cheguei aqui que não sou treinador de posições fixas, de sistema tático fixo, até porque a nossa vida hoje, eu costumo dizer que a parte mais flexível é que domina. Muitas vezes nós, quando queremos impor as coisas à força, cria muita resistência e quem está do outro lado não se adapta, e esse foi um dos segredos desta equipe técnica. Nós triunfámos aqui no Brasil porque, de facto, tivemos a capacidade de nos adaptarmos, de sermos flexíveis, de sermos resilientes também, porque é preciso. E os nossos jogadores entenderam isso, e o Rony tem essas características. Pode jogar por fora, como já o fez, pode jogar também na frente, dá-nos o que nós queremos, dá-nos intensidade ao jogo, dá-nos golos, dá-nos pressão. E portanto sei que foi um dos melhores marcadores da Libertadores. Portanto é um jogador que nós gostamos, e vocês sabem, mas que pode fazer mais com uma posição, e nós realmente temos o
o elenco curto por duas razões muito claras. A primeira é porque acreditamos na formação, porque essa é uma aposta fundamental para nós, e a segunda é porque temos jogadores que podem fazer mais com uma posição. É isso aí, galera palestrina. O Verdão venceu mais uma partida e está firme na liderança do Brasileirão. Obrigado por assistir o vídeo e não esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E deixe seu like e compartilhe o vídeo para que mais palmeirense venha conhecer o canal Verdão de Coração. E venha ficar por dentro de todas as informações do nosso Verdão. Avante palestra! Tamo junto! Valeu!